Em uma era antiga, onde o fungo caelídeo corroía as terras intermédias, transformando seus habitantes em seres hostis e venenosos, um herói surge em meio ao caos. Infectado pelo fungo, ele buscava desesperadamente uma maneira de salvar seu povo da perdição iminente, porém, o tempo não era mais um aliado. Envolvido por uma névoa venenosa, as terras intermédias se tornara um lugar de perigo constante, onde a morte espreitava a cada esquina. Motivado pela lenda do Elden Ring, uma força perdida há séculos cujo poder poderia salvar todos os habitantes do mundo, o herói começa a sua jornada. Dentre todos os perigos que ele iria enfrentar, o maior de todos o aguardava no coração das Terras Intermédias. Conhecido como o Companheiro da Podridão, era uma criatura horrenda e imponente que jurou aniquilar todos os seres do mundo. Será que o herói conseguirá obter o poder do Elden Ring a tempo de salvar seu povo, ou a infecção finalmente o consumirá por completo, dando fim à vida como conhecemos? Só nos resta acompanhar a sua jornada, torcendo para que ele obtenha o poder do Elden Ring. Fala rapaziada, como estamos? Tudo bem? Finalmente estou de volta e pra variar, a Sakomori me passou uma gripe sinistra. Hoje vamos papear e montar a build do Ladrão de Túmulos. Ela foi inspirada no The Last of Us, onde faremos uso da espada do Ladrão de Túmulos oculta, aplicando veneno e sangramento, e estacando 2 efeitos de status para causar um dano absurdo nos bosses. Como a build é baseada em arcano, ela é muito boa tanto de primeira jornada quanto NG+. Esse vídeo específico será mais voltado para a galera veterana, mas caso você seja totalmente iniciante, fica tranquilo que logo vou postar o começando bem montando ela do zero, fechou? Então, bora lá!
Rapaziada, antes da gente começar, vale ressaltar que essa build é extremamente forte e muito simples de jogar e de montar. Ela é uma das melhores opções que faz uso de veneno atualmente. Para quem desconhece, vou passar rapidão como funciona o veneno e o sangramento. Ambos são efeitos de status que precisamos acumular nos chefes. O veneno durante 90 segundos irá causar 6.3% do HP máximo do boss, mais o dano flash da arma. Já o sangramento, toda vez que é aplicado, causa 10.5% do HP máximo do boss, mais o dano flash da arma. Entendidos? Molezinha, né? Agora vamos para as armas. Conforme dito anteriormente, a nossa arma escolhida será a Espada do Ladrão de Túmulos, uma espada curva muito bolada e é a única espada que possui sangramento passivo, sangramento inato, o que a torna a escolha ideal para aplicar mais de um efeito de status ao mesmo tempo. Naturalmente, ela escala com destreza e força, sendo 0.75 e 0.6 respectivamente, porém, nessa versão a usaremos com afinidade oculta para mudar os scales dela de destreza e força para arcano. Dessa maneira, a espada fica com 1.37 de scale em arcano, o que aumenta drasticamente o dano físico, o sangramento inato que ela possui e, claro, o veneno que iremos aplicar. O ideal, gurizada, seria ter duas espadas do Ladrão de Túmulos, tá? Ambas com afinidade oculta e uma em cada mão. Porém, como só pegamos uma espada por jornada, podemos equipar na mão esquerda de começo de game a espada do bandido, a famosa espada do Deus do Sangramento. Não vou entrar em detalhes, rapaziada, sobre essa espada. O ponto mais importante que vocês têm que saber é que ela irá escalar absurdamente bem com arcano, o que a torna a escolha ideal de começo. O único ponto de atenção sobre a espada do bandido é que, como ela não tem sangramento inato, nela a afinidade será de sangue, para fazer com que ela escale com arcano também e passe a aplicar sangramento. Então, se for jogar de primeira jornada com a build, a espada do Ladrão de Túmulos será com afinidade oculta, a espada do bandido com afinidade de sangramento, beleza? De segunda jornada, quando pegamos outra espada do Ladrão de Túmulos, aí equipamos as duas, uma em cada mão, e ambas ficarão com afinidade oculta, entendidos? Agora vamos papear sobre a cinza de guerra. A nossa escolha aqui vai ser a Névoa Venenosa, uma cinza de guerra muito da hora que vai deixar o cosplay em dia. Ela é bem simples, assim como a Seppuku, quando usada, a Névoa Venenosa imbui a arma do personagem com veneno, fazendo com que as armas consigam aplicar 60 de veneno por hit. Parece pouco, né? Mas aqui que vem a charada. Essa skill, rapaziada, escala com arcano e com afinidade da arma. Em outras palavras, quanto mais arcano tivermos, mais veneno será aplicado. Além disso, ao colocar a afinidade oculta, a quantidade de veneno aplicado fica a mesma ou até maior do que se colocássemos a afinidade de veneno na arma. Por isso, usar essas cinzas de guerra com afinidade oculta em uma build de arcano é a escolha ideal. Agora vamos simplificar para a galera entender melhor. As espadas do Ladrão de Túmulo, com a skill da Névoa Venenosa e a afinidade oculta, conseguem aplicar mais de 100 de acúmulo de veneno por hit e 90 de acúmulo de sangramento. E como usamos ataques com pulo e hitamos 4 vezes no ar, vocês conseguem imaginar o estrago que faz. Mais de 400 de veneno e 360 de sangramento por pulo. E isso somado ao dano físico que as armas causam, o DPS fica extremamente alto. Agora que vocês já manjam das armas e das afinidades, vamos falar um pouquinho dos talismãs. São eles que vão deixar a build ainda mais OP. E aí, galera, vamos falar dos talismãs? Como vocês devem ter percebido, não, a voz do Horn não mudou. É essa Komori aqui de suplente. Não sei se vocês já viram um homem com gripe, mas o Horn nesse momento encontra-se deitado. Vou deixar uma foto aqui escrevendo o seu testamento, então eu assumi pra gente continuar aqui falando dessa build muito OP. Vou pedir uma coisa só de antemão, sejam bem bonzinhos comigo nos comentários, porque é a minha primeira vez, então se eu falar alguma coisa aí que você ficar meio confuso, depois o Hor vai te ajudar nos comentários, combinado? Então bora lá! Dos 2 primeiros slots vai ser a exultação do companheiro da podridão, que vai aumentar em 20% o ataque do personagem quando tem veneno próximo, que é essencial na build, e o talismã da exultação do Lorde de Sangue, para aumentar em mais 20% o ataque do personagem quando tem sangramento próximo, encaixa perfeitamente no setup. Nos outros slots, equipamos a prótese da Millicent para ganhar mais 5 de destreza e aumentar em 11% o ataque do personagem quando hitamos sucessivamente em conjunto com a espada alada apodrecida. Esse talismã funciona da mesma forma da prótese, porém aumenta em mais 13% o ataque do personagem. Totalmente insano. Por padrão, são esses que iremos usar. Dessa forma podemos hitar tanto no chão quanto no ar. Caso esteja de primeira jornada e não tenha a espada alada apodrecida, não tem problema. Coloque a espada alada normal, que é a versão inferior, que aumenta em 10% o ataque do personagem.
Como quinta opção, outro talismã que encaixa muito bem na build é justamente o talismã da garra. Ele aumenta em 15% o dano de ataques com pulo. Você pode colocar ele no lugar da prótese da Melicente se curtir mais a gameplay atacando no ar. Ou contra bosses imunes a sangramento, pode colocá-lo no lugar do Lorde de Sangue. No Elixir, galera, bem padrãozão. Rachada espinhosa para aumentar o poder de ataque do personagem em mais 20% quando hitamos sucessivamente. E o mais massa é que ele comba com os talismãs e aumenta ainda mais o DPS. Em parceria, colocamos a Rajada de Verde, que vai aumentar em 15 a recuperação de estamina por segundo. E como o nosso foco é ficar hitando sem parar, essa lágrima vai ajudar bastante para recuperarmos mais rápido a estamina. E para fechar os equipamentos, vamos falar de set, finalmente falar das roupinhas, né? Eu estava empolgada nessa parte. Quem já assistiu Deus Sangramento sabe qual é o melhor set para builds de sangramento. Manto de Aves de Rapina para aumentar o dano com o pulo em mais 10% e a Máscara Branca para aumentar o ataque do personagem em 10% quando tem sangramento próximo. Se quiserem, podem manter essa combinação sem problema nenhum, mas aqui a gente, busca manter o cosplay em dia. Para tanto, a nossa opção será o set do cogumelo, que combina muito bem com a temática. Sinceramente, só usem esse set se vocês já manjam das mecânicas dos bosses, ou caso queiram seguir fielmente o cosplay, pois ele é um set extremamente leve, com pouco equilíbrio e defesa. Até tem umas resistências altas contra podridão e outros status, mas contra porradas físicas ele sofre um pouco. Então, se você não quer ser um papel e apanhar do boss, cuidado! O bacana é que a coroa de cogumelo aumenta em 10% o ataque do personagem quando tem veneno próximo. Funciona igualzinho a Máscara Branca, mas ao invés de sangramento, é veneno, o que torna essa coroa essencial da build. Se quiserem manter o cosplay, equipa o set do cogumelo com a coroa. Se quiserem mais defesa e equilíbrio, pega como base o set do Deus do Sangramento e só muda a Máscara Branca pela coroa de cogumelo. Sem segredo. O importante é você se divertir, mas ficar bonitinho é bem legal também. Agora, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre os status e a rotação dos buffs. Os status da build eles são bem simples. Logo o Hor vai postar o começando bem dela, mas a classe mais indicada é o bandido, graças ao arcano alto que ela começa. Visando a celeridade. Nossa, o Hor faz uns textos, que pegam demais. Para quem não sabe, celeridade é agilidade. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês, à esquerda, os status do level 150 e à direita, os status do level 200, segunda jornada em diante, ok? Então bora lá. 50 de vitalidade de começo é mais que o suficiente. Alcançamos o cap médio no atributo e ficamos com 1.700 de HP. Mente, elevamos até 14, só para ter mana para fazer uma rotação de buff sem potar, mas não é necessário. Fortitude, subimos até 30 para ter uma carga de equipamento boa, mas principalmente para termos estamina suficiente para spamar ataques em sequência sem precisar descansar o tempo todo. Como os ataques no ar ou com duas espadas vão gastar uma estamina considerável, 30 é essencial de começo. Elevamos força até 11, destreza até 14. Esses são os pontos requeridos para equipar as espadas. Elevamos fé até 15 para conseguir usar o buff da chama conceda-me força. Ele vai aumentar bastante nosso dano físico. Por fim, elevamos arcano até 80. Como as armas com afinidade oculta irão escalar exclusivamente com o arcano, elevamos até essa quantidade para alcançar o maior scale das armas e gerar um pico de poder muito bom. Tranquilo até aqui, Sem segredo. Tá anotando? Agora, no level 200, subimos vitalidade até 60 para alcançar a maior cap no atributo e ficar com 1.900 de HP. Uma quantidade excelente, assim como elevamos fortitude até 40 para ficar com bastante estamina. Se quiser, dá para colocar um set bem pesado e deixar o personagem bem tanque também, parrudão.
Na sequência, elevamos fé até 33 para substituir os buffs de início pelas versões mais fortes e gerar mais dano para o personagem. Por fim, subimos arcano até 99. Apesar de ser contraindicado, como as armas só vão escalar com esse atributo, subimos ao máximo para aumentar o dano físico, o sangramento inato e o veneno aplicado pelas armas. Lembrando que, de segunda jornada, teremos 2 espadas do ladrão de túmulos oculta. Por esse motivo, vale a pena elevar o arcano até 99. Anotou? Então, bora lá que a gente vai falar da rotação dos buffs. De primeira jornada fica assim. Primeiro usamos o Elixir. Como ele tem a maior duração de tempo, sempre será usado primeiro. Os outros 2 buffs serão a Cinza de Guerra do Voto Dourado, um buff de aura que aumenta o dano em 11,5% e nega 7,5% do dano recebido por 45 segundos, e o Chama Conceda-me Força, um buff de corpo que aumenta em 20% o dano físico por 30 segundos. Para isso, eu equipo a skill do Voto Dourado em uma adaga e a deixo na mão direita 2, assim como equipo um selo na mão esquerda 2. E aí é só mudar das espadas para a adaga e para o selo, usar o Voto Dourado e o Chama Conceda-me Força e depois voltar para as espadas. Parece complicado, mas não é. O Rory escreveu isso. Eu entendi? Não, mas eu espero que vocês tenham entendido sim. Por fim, para a gente deixar as 2 espadas com veneno, a gente faz o seguinte: segura a arma nas 2 mãos, usa a névoa venenosa e depois volta ao normal e usa a da mão direita, bem de boa. Ele continua escrevendo aqui, tá bem de boa, mas eu continuo sem entender nada. Mas tudo bem, recapitulando: Elixir, Voto Dourado, Chama Conceda-me Força e skills das espadas. Com o tempo, galera, vocês vão pegar a prática e conseguem fazer isso bem rapidinho. Já de segunda jornada, a rotação fica bem mais tranquila. Mantemos o Elixir primeiro, mas agora vamos usar o encantamento do Voto Dourado para aumentar o dano em 15% e negar 10% do dano recebido por 80 segundos. Assim como substituímos o Chama pelo Uivo de Shabriri. Para aumentar em 25% o ataque do personagem por 45 segundos. Só cuidado, viu, galera? Abre o olho, pois o Uivo de Shabriri também aumenta o dano sofrido em 30%. Então, se você for enfrentar algum boss difícil, evite usá-lo. Cuidado, depois não vem chorar aqui que você morreu. Ai, ninguém me falou nada. Eu falei sim. Aí depois a gente usa as skills das espadas e essa rotação vai ficando bem mais rápida e fácil de fazer. Mas lembrem-se, a prática leva à perfeição. Então, não sofra, tente. Ai, morri, vai de novo. E de novo, né? Uma hora vai. E com isso, meninos e meninas, encerramos mais um guia do canal. Hoje, a build do Ladrão de Túmulos, uma das melhores builds de arcano do jogo, e eu diria que é a opção mais forte de usar com a espada do Ladrão de Túmulos. No geral, ela tem muito dano. Muito mesmo, e roda bem em qualquer NG. O dano do veneno e sangramento juntos, eles fazem um estrago em qualquer boss. E se somado ao dano físico que a afinidade oculta gera, a gameplay fica muito divertida. O mais legal é que é uma build bem simples de montar, mas a gente vai conversar melhor no guia iniciante. A gente vírgula, né? Porque até lá o Rory estará de volta. Um abraço forte da Sakumori, fiquem bem. Espero vê-los em algum outro vídeo e tamo junto, galera. Espero que tenham gostado. Um beijo!